Se eu sou sangue do tipo O e os meus ancestrais são da África, eu preciso entender o que esses caras faziam lá. Então você vai ver que uma característica do sangue do tipo O é sentir pouquíssima sede durante o dia. Você passa o dia inteiro sem tomar água. Você fala, mas por que é assim? Mas eu posso ter uma vida vegetariana, vegana, sendo sangue do tipo O? Sim, mas você não pode. Então, a atividade física de quem é sangue do tipo A é muito mais uma atividade de tração, de força. Então, o consumo de laticínios, por exemplo, para pessoas que são sangue do tipo B é mais comum. Por exemplo, se uma pessoa consome o álcool e ela é sangue do tipo o O é intolerante, é zero tolerância para o álcool, zero. Estava fazendo aqui a pergunta sobre bebida alcoólica, principalmente a cervejinha que todo brasileiro gosta de tomar, não somente no final de semana. Como que é a bebida alcoólica, a cerveja, nos sangues? Tipo A, tipo AB, tipo O? Se a gente for olhar um pouquinho essa questão da história dos tipos sanguíneos, o O surgiu essencialmente na região da África. E se a gente for parar para pensar, e eu sempre falo isso para todo mundo, paciente, aluno, amigo, filho, eu falo sempre a mesma coisa. Se você usar essa lente que eu vou te entregar agora, que vou dar de presente para você agora, você resolve um monte de problema na sua vida. Se eu sou sangue do tipo O e os meus ancestrais são da África, eu preciso entender o que esses caras faziam lá. Então você vai ver que uma característica do sangue do tipo O é sentir pouquíssima sede durante o dia. Você passa o dia inteiro sem tomar água. Você fala, mas por que é assim? Porque lá onde a gente vivia, nas planícies lá da África, onde o sangue O surgiu, você não tinha água à disposição o tempo todo. Você tomaria água 1, 2 vezes por dia. Alimentação baseada muito em proteína. As pessoas pensam proteína, já pensam carne. É verdade, a carne ela é muito importante para quem é sangue do tipo O. Mas eu posso ter uma vida vegetariana, vegana, sendo sangue do tipo O? Sim, mas você não pode descuidar na quantidade de proteína, porque isso é muito comum. A pessoa ela para de comer a carne e para de comer qualquer tipo de proteína. Isso vai ter um impacto gigante na produção de B12, vai ter um impacto gigante na formação dos aminoácidos dentro do corpo, enfim, formação de hormônios. Então, essa dieta basicamente proteica, com uma quantidade maior de proteínas, para o sangue do tipo O é muito mais acentuada. Se você for pegar alguém que é sangue do tipo A, ele surge num contexto em que esses caras migram via Península Ibérica para a Europa, na região da Europa se estabelecem e formam ali o que nós chamamos hoje de agricultura. A agricultura, automaticamente eu estaciono, eu não tenho mais a grande demanda por andar o dia inteiro, então a atividade física de quem é sangue do tipo A é muito mais uma atividade de tração, de força e assim por diante, e o consumo de pessoas que são sangue do tipo A aumenta significativamente na linha de vegetais. Então, se uma pessoa quiser, sangue do tipo A, quiser ser vegetariano e tirar a carne da alimentação, o impacto para ela é muito menor do que qualquer outro tipo sanguíneo. Então, o aumento do consumo de vegetais, o aumento de consumo de frutas, verduras, legumes, precisa ser gigante para quem é sangue do tipo A, o que não inviabiliza a pessoa comer carne, por exemplo, mas a digestão da carne para sangue do tipo A já não é tão interessante quanto é para o O. O B, o sangue B, ele surge no contexto de migração dessa turma da África que vai pelo Oriente Médio e Ásia. Essa região, uma região mais desértica, uma região que em alguns pontos é extremamente frio. Então, o sangue do tipo B, ele agrega lá no seu cromossomo, quando você vai olhar a formação que determina que o sangue do tipo B seja B, é uma molécula chamada galactosamina. A galactosamina que o B tem, que o AB também tem, ela é uma molécula que se aproxima muito da molécula da galactose que nós temos no leite, porque essas populações dessas regiões desérticas consomem muito leite de cabra, leite de camelo, leite de vaca, carne disso, carne daquilo. Então, o sangue B ele se aproxima um pouco do que o O tem, só que numa característica um pouco menos ácida. Então, o consumo de laticínios, por exemplo, para pessoas que são sangue do tipo B é mais comum, o que não exime eles de algumas inflamações, como nós temos hoje, de problemas intestinais por causa do sangue do tipo B, né, por causa do tipo sanguíneo, mas a tolerância é muito maior. O consumo de castanhas é muito maior, consumo de legumes e frutas é menor, porque no deserto não tem nada disso. Então, essa linha do consumo de cereais para o B se aproxima um pouco mais desta linhagem. O sangue AB ele surge quando a turma do Oriente invade, né, os chamados bárbaros, que não tem nada de bárbaros, é só a visão europeia sobre essa ideia, mas quando esses bárbaros invadem o Império Romano, chegam até a Europa, há o cruzamento do sangue B com o sangue do tipo A e forma o AB, é um sangue recente, não tem mais do que 3.000 anos. E o sangue do tipo AB é uma incógnita, Betete.
Uma Por hora ele quê? puxa para o A, uma hora ele puxa para o B, porque é um processo tão novo para a gente ainda, 3.000 anos para uma história que nós temos de 200.000 anos, é um sangue que ainda é um sangue que tem muitas variações. O que nós já sabemos com certeza? O sangue do tipo AB tem uma tolerância maior a níveis de toxinas. Por exemplo, se uma pessoa consome o álcool e ela é sangue do tipo o O é intolerante, é zero tolerância para o álcool, zero. O AB já tem mais tolerância. Por quê? Porque ele já está num contexto em que nós temos inserido na alimentação humana a presença de vinho, a presença de cerveja e assim por diante. Você falou cerveja, vamos então explorar aqui a bebida alcoólica. Em relação àquela cervejinha que todo brasileiro gosta de tomar, como é a relação dessa cervejinha com cada tipo de sangue, doutor Júlio? Me afoguei, tomei um chá aqui. Desculpe. Fica à Tomei um chá e vontade me aí. afoguei. A Imagine se cerveja... fosse cerveja, né? Então, ó, tá vendo? A cerveja não afoga, será que afoga? me dê um segundo aí que Fica à vontade, deixa eu vou Vamos aqui lá. compartilhar sua tela enquanto você dá uma respirada aí. Pessoal, estou entrevistando aqui o Dr. Júlio Luckmann. Estava fazendo aqui a pergunta sobre bebida alcoólica, principalmente a cervejinha que todo brasileiro gosta de tomar, não somente no final de semana. Como que é a bebida alcoólica, a cerveja nos sangues? Tipo A, tipo AB, tipo O? O sangue do tipo O, a tolerância é zero. Se você é sangue do tipo O e resolve tomar bebida alcoólica, você vai pagar um imposto caro por conta disso. O sangue do tipo B, que se aproxima um pouco do O, também tem uma característica de menos capacidade de lidar com o álcool, por causa dos seus níveis de acidez interno. E assim, o sangue A e o sangue AB, apesar de terem uma tolerância um pouco maior, eles também acabam sofrendo porque o álcool não é uma coisa natural para a gente, tá? Não é natural. Então, a regra geral para quem consome álcool sempre é assim, ó. Primeiro, se for para consumir, que seja até o meio-dia, onde o nosso ciclo ácido está mais intenso, a nossa curva de cortisol está mais ativa. A nossa curva de cortisol sérica acontece lá das 3 da manhã até as 3 horas da tarde. Então, nós temos mais defesas para poder lidar com isso até este horário. Segundo, jamais, em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância de estômago vazio, porque o álcool é um carboidrato e ele passa direto pelo nosso intestino. Nós temos duas válvulas lá no nosso estômago, a válvula de cima que se chama cárdia, a válvula de baixo que se chama pilórica. Essa válvula de baixo fica distendida, a válvula de cima fechada. Quando eu tomo ou consumo um carboidrato, ele passa direto para o meu intestino delgado. No caso do álcool, isso é um problema, porque você vai ter uma subida de glicose muito alta, um pico de glicose muito alto, e isso não é interessante para o corpo. Então, a regra é uma proteína antes, uma quantidade boa de fibras antes, jamais de estômago vazio. Se você respeitar essas duas regras e colocar a terceira, que é sempre que consumir álcool, você consumir água junto, você não vai ter grandes problemas, obviamente, que aqui eu estou falando de uma concentração baixa de álcool, né? Uma cerveja, uma taça de vinho. Se você beber um caminhão de vinho, beber uma pipa, como se diz na minha terra, uma pipa de cerveja, não tem Cristo que vai te ajudar de nenhuma forma, vai ter prejuízo sim. Tomar água com bebida alcoólica é um bom preventivo da ressaca? Sim, porque a bebida alcoólica, ela age lá nos nossos rins, lá nós temos os rins, nós temos os néfrons, né, que são estruturas menores, aonde agem dois